Olá, minha gente, graça e paz, com muita alegria chegando para você com um programa que é meu, que é nosso, O que a Bíblia diz. E a Bíblia fala de todos os temas, como eu sempre falo, da carreira humana. Qualquer assunto que você queira pensar, falar, dialogar, filosofar, conjecturar, a palavra de Deus, ela tem aí a frente, a vanguarda e a frente de qualquer assunto. Eu sou o pastor Hilton Bezerra e nesse dia muito especial nós vamos falar sobre um tema também muito especial. E recebendo convidados que, por certo, vão impactar a sua manhã, a sua tarde, a sua noite. Até porque o programa na TV vai no canal, mas nas mídias sociais a gente não sabe o horário que você vai ver, ouvir e que você vai poder aprender com o programa de hoje. Bom, eu quero deixar para você, sempre como faço, um texto. Pedro 3,15, antes, santificar Cristo em vossos corações, para que estejais preparado para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Envie sua pergunta para a PR Hilton Bezerra ou então direto para a TV. Vamos à pergunta de hoje. E quando você mandar a sua, mande o município, o estado, a cidade, o país, onde você está e o seu nome e sua pergunta passará aqui na tela da TV. Vem comigo então, vamos lá. A pergunta de hoje. Pastor, o Brasil está polarizado ideologicamente. É fato? Até onde isso afetou a igreja? Jorge de Búzios. Jorge, obrigado pela sua pergunta. Búzios, sempre tivemos uma grande audiência nessa linda cidade. Uma cidade muito importante no turismo da região dos lagos e no Rio de Janeiro. Bom, o Brasil está polarizado? É fato e triste. Triste porque as pessoas são massas de manobra. Triste porque, e aí falo agora não como apenas um cidadão, mas como um teólogo e pastor, as igrejas se tornaram manipuladas ideologicamente. As pessoas ficaram à mercê. E aí eu começo, como sempre já falei em diversos programas, lembrando um pouco da Grécia Antiga, quando Platão em A República, ele trabalha o idiota e o político. E o idiota, segundo Platão, é aquele que está dentro de casa pensando no seu umbigo. E o político vem da palavra polis, o que vai para a cidade, que interage, que compra, que realiza, que luta pelos seus direitos. Bom, de alguma maneira, muitos cristãos no Brasil entraram na caverna de Platão, estão vivendo de mitos. Inclusive um mito, hoje muito falado, que você vai comer picanha, é um mito. As pessoas estão comendo o quê? A gente acabou de vir para a TV no Rio de Janeiro e o nosso jornalista Vinícius acabou pegando algumas imagens de pessoas no lixo. Eu acabei de ver isso quando estou aqui hoje participando e gravando este programa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Já te respondi? Se não, você pode participar. Gostou ou não gostou? Participe com a sua pergunta. Estou recebendo pela primeira vez aqui, eu tenho a honra, eu que já entrevistei, é o Antônio de Paula Júnior, que é deputado federal, Sócio Cavalcante, que é deputado federal, e alguns outros, não só da política, como do meio cristão, meio evangélico, meio da pedagogia, da história, da ciência brasileira. Hoje estou recebendo aqui o nosso querido Padre Kelmo. Alegria recebê-lo, meu irmão. Muito obrigado, pastor. A alegria é minha poder participar desse programa e dar continuidade àquilo que nós estamos falando sempre no Fundo do Brasil. O padre e o pastor precisam caminhar de mãos dadas para cuidarmos juntos das ovelhas. Então, dá a mão. Meu irmão você será. Vamos lá, mas também estou recebendo o pastor César Santana, uma pessoa agradabilíssima. Ele já se intitulou, não, ele já está reconhecido como pastor do Rio. Ele é candidato a vereador do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, pastor, mais uma vez pelo convite. Eu estou em casa, né? Amém. Nós estamos em casa, eu tenho certeza que nós vamos falar coisas importantes aqui que vai mudar a maneira das pessoas pensarem a respeito de política e a igreja. Ok, então eu já parabenizei o pastor César Santana e hoje quero entregar às mãos do Padre Kelmo, ele que é fundador ou criador, ele vai dizer melhor, do Foro Brasil, o livro O Manifesto Cristão. Aqui é um alerta sobre o antissistema religioso. Nós não podemos ser massas de manobra, tá bom? Eu quero aqui assinar ao vivo e quero ter a honra e a alegria de entregar ao Padre esse livro, essa obra, e que o senhor possa continuar avançando no trabalho que o senhor tem feito, não só no Brasil, mas também fora dele, e abençoando vidas através do sacerdócio, mas também através do trabalho das políticas públicas brasileiras. Coloquei aqui Doulos Toquírios, Jesus Cristo, em grego. Está Deus falando abençoe. grego, viu? Amém.
Vamos lá então? Amém. Padre Kelmo, o senhor é uma pessoa que se tornou uma figura emblemática no Brasil, por ser padre, né? E eu lembro-me que nas eleições presidenciais anterior, né, o senhor acabou sofrendo alguns infortúnios ao vivo, declaratórios, né, linguagem pejorativa, subjetiva. E isso no Brasil já se tornou quase que corriqueiro, tentar desfazer da nossa fé, da nossa crença, desfazer do nosso trabalho, do nosso sacerdócio. Bom, o senhor, pelo que também pesquisei, o senhor é o presidente do Foro Latino-Americano e tem feito um trabalho. Eu queria entender o que é o Foro, quando nasceu, mas vamos devagar para a gente chegar lá, né? Pastor César é um camarada que é apaixonado pelo seu trabalho, falou muito bem, né? E é muito bom saber que um padre tem perpassado a ideologia, até mesmo denominacional, e conseguindo fazer o que tem feito, pastor e padre andando de mãos dadas. Padre, antes de começar essa entrevista, esse bate-papo, eu queria que o senhor reafirmasse, ou não reafirmasse, né? O senhor teve algumas situações que eu queria citar rapidamente, se não lhe incomodar. A primeira, o então presidente da República, outrora candidato, o senhor falou que ele era um descondenado e um ladrão. O senhor reafirma isso novamente hoje, ele estando como presidente do Brasil? Mas eu não menti, eu falei a verdade, né? E não posso desdizer o que disse. Ok. Então ele é sim descondenado, todo mundo sabe disso, foi preparado para estar aí no posto que está. E mente o tempo todo. No início do programa você mesmo afirmou o mito da picanha. Né? Ele mente o tempo todo. Cadê a picanha? O senhor recebeu a picanha em casa? Não, né? Mas ele prometeu. Então ele mente o tempo todo, continua mentindo. E o pior, se nós observarmos agora o comportamento dele, as falas, parece-me que ele está um pouco senil. Já não fala coisa com coisa. Uhum. E agora estão entre eles, acho que a doença está passando para outros, porque entre eles estão agora brigando entre si. Ok. Um expulsa o embaixador, o outro vai responder expulsando também. Então, graças a Deus, o reino deles está dividido. Agora, vamos lá. Interessantemente, o senhor acabou de fazer uma citação de Mateus 12, 25, e diz que todo reino dividido não subsistirá. Ela não vai prosperar uma casa dividida. Mas uma coisa interessante também é que a percepção que tivemos naquele debate na Rede Globo é que o senhor desconstruiu ou desconcertou totalmente aquele debate. Porque acredito que o presidente Lula, então, hoje presidente, não esperava aquilo e nem um padre que pudesse de maneira tão veemente, contundente e coerente questionar. Nem o senhor esperava. Na verdade, foi uma surpresa. Na verdade, nem eu esperava que aquele debate finalizaria-se daquela maneira. Né? Mas nós acreditamos nisso, na providência divina, nós acreditamos na ação de Deus, e os comunistas não acreditam. Então, eu me preparei para aquele debate em oração. Passei 2 dias orando, jejuando, porque eu digo, eu vou me encontrar com uma figura que não é muito cristã, eu preciso rezar bastante, mais do que já faço. E naturalmente, o debate foi sendo conduzido. Só que eu não iria ficar acorrentado às orientações da TV Globo. Ok. Porque a TV Globo nos engessa. Ok. Engessaria todo o discurso e o debate seria uma coisa como todo sempre foi. Então, ele me provocou quando eu fiz uma pergunta, porque era o meu direito perguntar. Então, eu fiz uma pergunta ao atual presidente e ele me provocou, né, porque respondeu com agressão. Sim. Todos nós vimos. A pergunta era clara e objetiva e nós queríamos uma resposta. Né? Se eu era o chefe da quadrilha, por exemplo, os vídeos estão na internet. Sim. O senhor era o chefe da quadrilha. O próprio Alckmin disse que ele voltaria a ser do crime. É verdade. Então eu queria que ele respondesse a mim e ao público verdades. Mas as respostas foram agressões, palavrões, desrespeito, o tempo todo. Eu queria me dirigir a você que está assistindo o programa, o seguinte, você está assistindo aí, então, não, aqui a questão não é falar mal, está trazendo verdades do que aconteceu, é factual. E hoje em dia tem a internet que revela-nos, está claramente aí para todos. Agora, mais uma pergunta ainda, padre, para a gente partir ali do pastor César, o seguinte, senadora
senadora Soraya Tronic, ela também lhe fez uma coisa que também não foi legal. Lhe chamou de padre de festa junina. Mostrou que ela não sabe, porque a intenção dela, quando ela me chama de padre de festa junina, a intenção dela é diminuir o sacerdote. É deixar uma coisa assim, folclórica. É o que ela quis fazer. Eu entendi a intenção. Mas ela também, ao dizer isso, ela diminui as festas juninas. Sim. Porque ela coloca numa situação de algo ruim, algo bom. Então ela desrespeita os nordestinos. Porque ela nos desrespeita, porque eu sou nordestino. Sim. Então eu sei, da Bahia, né? Exato, eu sei o valor das festas juninas. Né? Por exemplo, nós temos o estado da Paraíba, que é o coração. Campina Grande, Campina né? Grande. Eu conheço É Campina o Grande. coração das festas juninas. Né? Então todo nordestino se prepara o ano todo para se juntar em torno das festas juninas. E o que é a festa junina? É o louvor que o povo católico oferece a Santo Antônio, a São João e a São Pedro. 3 santos da igreja, que neste mês de junho é comemorado, no dia 13, outro no dia 24 e outro no dia 29. Então, são as festas juninas que movem, né, o imaginário popular do nordestino. Que é a cultura brasileira. Que é a cultura, né? Sim. E é uma festa bonita, de família, onde as pessoas arrumam as suas mesas com canjica, com pamonha, munguzá, levam as pessoas para sua casa, a alegria contagia todo mundo, né? Todo mundo vai dançar, vai cantar. É festa de família, é festa de igreja, é quermesse o tempo todo. E que do Nordeste se espalha para o país inteiro. Então a senadora ela foi infeliz quando ela tentou desmerecer o valor da festa junina e o valor do padre. Sim. Porque na festa junina se tem a figura de um padre ali que vai celebrar um casamento, Sim. um casamento na roça. Né? Mas aquilo é real, existe a roça, existe o sacerdote lá do Nordeste que caminha a pé, que vai no lombo do jegue, no sol causticante, e está ali o padre que vai até uma fazenda ou uma roça celebrar um casamento. E quantos são celebrados no período junino? Então ela não conhece a nossa cultura, mostrou que não Deu um conhece. tiro no pé. Deu um tiro no pé. E tentou desmerecer um padre que realmente é sacerdote. Eu não preciso provar isso, todo mundo me conhece. E quem tenta me diminuir ou tenta dizer que não é porque tem dor de cotovelo, então faz aquela velha política da esquerda, que nós sabemos qual é. Vamos inventar mentira, desconstruir a imagem, para a gente poder destruir a reputação. Essa é a prática dos comunistas e socialistas, e eles estão acostumados a fazer isso desde o início do século XX. Lá na Rússia, lá com Stalin e Lenin, e os daqui, né, tentam repetir a mesma coisa. Mas nós já sabemos isso, o povo brasileiro não engole mais isso, sabe que essa gente tem um chefe que mente o tempo todo, então não devemos dar credibilidade a essas pessoas. Muito bem. A esse tipo de fazer política. Então vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta que eu queria que o senhor falasse, obviamente. Quando o senhor foi ordenado, como é que começa a sua trajetória atual, né? O tiro foi tão no pé que eu acredito que o senhor se tornou um dos caras mais seguidos no Brasil, de ter seguidores. A influência do senhor se tornou mais forte na internet, na mídia. É a percepção que nós temos. Tentaram, fazer memes, né? A expressão memes, eu não sei o significado real, mas seria uma ideia de algo subjetivo, de brincadeira, mas isso lhe redundou em benefício. Eu acho até engraçado os memes que fazem. Eu vejo todos iguais. O padre que exorta. Eu rio de todos, e eu acho que continuem fazendo, viu? E mandem para mim. Eu acho muito engraçado isso, porque você vai percebendo que você vai entrando na cultura popular. Você vai então fazendo parte daquilo que tem na cabeça do povo. Mas o que o senhor acabou de dizer é verdade. Depois que eu saí daquele debate, que coloquei o pé aqui no aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para ir embora para casa, na manhã do dia seguinte, eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa. Assim que saio do carro, que vou caminhando, uma multidão de gente atrás. Padre, uma foto, um vídeo. Eu achava que tinha parado naqueles primeiros meses, né? Mas, um ano depois, quase um ano depois, nós criamos o Foro do Brasil, e aí eu tive que viajar muito para os estados, para falar com as pessoas, para encontrar com pastores. E aí a gente pega voos aqui e acolá e percebe que continuava a mesma coisa. E ainda hoje continua a mesma coisa. Eu estive anteontem, em Angra dos Reis, e fui circular com uma pessoa. Eu vi seu vídeo lá. Nas ruas da cidade de Angra dos Reis,
E as pessoas, eu achei tão assim, impressionante, uma senhora estava do outro lado da rua, ela saiu correndo com uma sacola na mão, porque me viu e gritando. E quando chegou perto de mim, me abraçou e disse, eu gosto tanto do senhor, adorei os seus debates. E aí ela me disse que era uma advogada. Imagine, pessoas de todos os níveis sociais, né? Crianças. Eu estou na rua esses dias, eu estava no pátio do colégio em São Paulo, estava caminhando ali pelo centro, ia fazer alguma coisa, e tinha uma excursão, professores, com umas 250, 300 crianças. Quando eu apareci na ponta da rua, que abre assim para a praça do pátio do colégio, que as crianças me viram, eu acho que era eu que deveria sair correndo, porque vieram todas assim, em cima de mim, para falar, para tirar foto, e que me viram na TV, e que gostavam do padre. Então é impressionante o carinho do povo. Eu passei 25 dias agora em João Pessoa, na Paraíba, todos os lugares que eu ia. Estive nas feiras, fui comer com o povo, fui visitar todos os lugares populares da cidade e todos os ambientes, todos os lugares. Foto e vídeo, beijinho e abraço. E o melhor, muito obrigado pelo que o senhor fez e muito obrigado pelo que o senhor ainda está fazendo. Ô, padre, aquele hotel Tambaú em frente ali, aquele... Sim, Tambaú. Rapaz, eu comi uma tapioca doce de leite ali que é só Jesus. Mas vamos lá, gente. Tem um papo muito legal com o Padre Kelmon, ele que é fundador do Foro Latino-Americano e também com o nosso querido pastor do Rio, pastor Célio Santana, que é candidato a vereador do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu entreguei ao padre esse presente, o livro Manifesto Cristão, né? E esse livro é interessante porque eu dou uma resposta ao movimento do antissistema religioso no Brasil. E padre, nesse livro eu trabalho, eu te entrego de novo, deixa eu fazer esse comercial de novo, né? Então, eu trabalho um pouco sobre a ideia de Nietzsche. Nietzsche, filósofo alemão, que diz o seguinte, que o cristianismo foi o equívoco e que se houve um cristão, esse morreu na cruz. Então, a ideia de Nietzsche, ela hoje protagoniza, né, a ideia de um niilismo eclesiástico pós-moderno, onde as pessoas estão contra todos os valores absolutos. Então, Nietzsche vem pregar sobre tudo aquilo que é valor absoluto. Então, vamos quebrar tudo para tornar uma anarquia. A grande verdade, padre, é que os três freios sociais, família, forças armadas e a religião, é a proposta de quebra. Então, a ideia muito marqueteira é descredibilizar a figura do padre, a figura do pastor, a figura da família e as forças armadas. Qual é essa visão? É de quebrar aquilo que regula, aquilo que traz valores para a sociedade. Costumo dizer que moral, o conjunto de moral, é estética da ética, mas caráter é o que eu falo e faço quando ninguém está vendo. Padre, temos muitas pessoas hoje, e aí não é um julgamento, de mau caráter na política brasileira. E por que isso tem acontecido? Qual a sua leitura? Olha, o senhor falou bem, valores e princípios. Justamente, nós temos uma carência hoje. Eu estou há pouco tempo dentro da política, e nos bastidores, ouvindo e vendo. E o que a gente observa é, faltam valores e princípios. Faltam bons homens lá na política, nos espaços de poder. Aqui nós temos um pastor, nós temos um padre. Eu fui candidato à presidência da República. Ele é candidato a vereador da segunda maior cidade do país, Rio de Janeiro. Então, por que nós... O que levou? Vou responder. Por que nós, um pastor deixa o seu culto e o padre deixa o seu altar da igreja para se meter em política? Porque está faltando valores e princípios na política. A fonte dos valores, que nós todos sabemos quem é a fonte? Jesus Cristo. Deus. O cristianismo prega valores e princípios porque tira da fonte. A fonte é Deus, é a Trindade, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Então, nós, ele no culto e no altar, decidimos sair. Não sair, não deixar e abandonar, mas pelo contrário, ir ao encontro da política, ir ao encontro dos partidos, para levar o que nós vivemos nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, para fazer com que esta semente seja plantada ali, nos partidos, dentro da política, nas discussões político-partidárias, para que as ações político-partidárias sejam ações que revelem esses valores e esses princípios que devem existir na política. Porque a política, ao contrário do que muita gente diz, é algo muito bom. A política é boa, é bonita e é bela. Porque é através dela que nós podemos edificar ou destruir.
uma nação e um povo. Nós estamos vendo, e você que me assiste, você está vendo o que é que o mau político faz na Venezuela. O que é que o Maduro está fazendo ali? Manipulando, roubando, mentindo, matando, prendendo, subjugando. Um ditador. Pegou para si o poder, mas não serve à comunidade. Não enxerga o outro como alguém que o colocou ali, se o colocou, para ouvir e para servir. Então, falta o que ali? Valores, falta a verdade, falta o serviço, falta a honestidade, falta a justiça. Não falta valores e princípios daquela política vivida pelo comunista e socialista Maduro na Venezuela. E nós decidimos fazer isso no Foro do Brasil por quê? Porque nós estamos enxergando que está começando a faltar muito isso na política nacional. E nós precisamos, como líderes religiosos, nós precisamos alertar o povo e incentivar o povo a tomar os espaços de poder de forma democrática, através do voto, para levar os cristãos ao poder e os cristãos semear esses valores e princípios dentro desses espaços de poder que foram contaminados pelo câncer ideológico, né, comunista e socialista, de Gramsci, de Marx e Lenin, e que nós precisamos ser esse antídoto. O antídoto é o cristianismo. Então, eles sabem que a única força que pode combater o socialismo, os comunistas no mundo, é o cristianismo. Então, nós estamos empenhados, eu, pastor César, e todos os padres e pastores do Foro do Brasil, empenhados a levarmos o Foro do Brasil para todos os países do mundo inteiro, para que nós possamos, de fato, fazer o replantio, o plantio, onde nunca houve, e o replantio, né, destes valores e princípios que nascem no cristianismo, e que o cristianismo é, sim, a árvore da vida. Aquele é a fonte daquilo que se transforma o coração do homem. Agora uma coisa curiosa, padre, que eu volto para ser didático, eu vou deixar duas perguntas para o senhor. O que é o Foro Brasil, quando nasceu? Tá bom? Eu deixo para o senhor essas duas perguntas, rapidinho. Espaço para você fazer política. No Foro do Brasil, você vai encontrar um local que você possa, nos seus anseios, ser orientado e você possa também cobrar das autoridades, que o Foro do Brasil também cobra. Nós temos instrumentos para fazer isso. Então, eu espero que neste pleito agora, eu tenha a oportunidade de ser vereador no Rio de Janeiro para defender essas causas, a causa dos especiais, as causas que nós falamos aqui da intolerância religiosa tão forte hoje. Nós estamos lutando por isso e eu, como candidato do Foro do Brasil no Rio de Janeiro, tenho esses anseios e espero alcançar isso agora e peço o seu apoio que você me ajude. Tá certo. Padre Kelmo, vamos lá. O que é o Foro Brasil, quando nasceu, quem é o seu fundador? Olha, eu vou começar dizendo daquilo que o Foro Brasil não é. Vocês estão vendo um pastor e um padre, e há muitos pastores e padres no Foro do Brasil, mas ele não é uma igreja. O Foro Brasil não é uma igreja. O pastor César é de um partido, eu sou de outro. Mas o Foro do Brasil também não é um partido. E o que é o Foro do Brasil? O Foro do Brasil é um método de articulação política. Nós nos juntamos para articularmos politicamente ações que vão beneficiar a sociedade brasileira. E a primeira delas é politizar o povo. Nós precisamos, através do Foro do Brasil, nós queremos isso, educar as nossas crianças, adolescentes e jovens sobre a importância da política e a participação deles na política, porque tudo é política. E juntar as igrejas, juntar os cristãos, unir os cristãos em torno, obviamente, do próprio Cristo, mas para que nós falemos juntos na política com um novo jeito. Não é que a gente queira inventar a roda porque não precisa, mas é dizer assim, olha, nós que já estamos na política há muito tempo e somos cristãos, tem muitos deputados que são pastores, alguns padres estão também, mas aí entrou um questionamento na minha cabeça, como é que existem muitos cristãos na política e as nações são conduzidas desta forma? Aqui no Brasil não deveria-se nem levar para votação o tema aborto, se os políticos se dizem cristãos. Este tema não deveria nem ser pautado, ainda levam para votar. As drogas muito menos, não deveria nem ser levado, porque nós, o pastor e o padre, sabe a dor de uma família quando tem o seu filho escravo das drogas. Sim.
A destruição que causa não é só naquela pessoa usuária, mas em toda uma família que desestrutura, e seja 40 gramas, 60 gramas, é a destruição de uma família. Você está tentando legalizar a conta-gotas a destruição que vai entrar de conta-gotas numa família, numa casa. Nós somos contra isso. Então, nós nos unimos para mostrar ao povo que ele tem que ser o protagonista da história. O povo, você que me escuta, você jovem, você é o protagonista da sua própria história. Mas nós juntos somos o protagonista da história do país. Nós juntos podemos mudar a nação. Nós juntos podemos devolver este país o recomeço, o recaminhar, o caminhar por caminhos seguros. E o caminho seguro é o cristocentrismo. É isso que eu quero dizer. Existe algum documento escrito? Estou terminando. Estou fazendo documento sobre cristocentrismo. Mas o Foro do Brasil existe. Estatuto, ata de fundação, foi fundado. É uma instituição. Ok. E quem pode fazer parte do Foro Brasil? Qualquer cidadão brasileiro que abrace o cristianismo. Ok. Outra coisa, o Foro Brasil, quais são pelo menos as suas bases? Pelo menos 4 ou 3 pilares principais. Olha, eu vou dizer 5, que eu costumo dizer na palma da mão. O que nós defendemos? Isso aqui. Deus, pátria, família, vida e liberdade. É isso que nós defendemos. Ok. Então a ideia do Foro Brasil é discutir isso. Exatamente. Ok. Agora, o senhor fala isso e me traz aqui à memória algumas coisas que corriqueiramente eu falo em alguns programas, algumas entrevistas, né? Eu tive uma experiência muito triste na pandemia, quando uma professora da rede estadual do Rio de Janeiro, ela colocou para... Inclusive eu falei isso quando foi instalado o Colégio Civil Militar em Duque de Caxias, de uma unidade, eu estive falando lá, e o secretário de Estado estava lá, inclusive de Educação, e eu falo o seguinte, essa professora colocou o teste do preconceito para adolescente. Eu achei aquilo uma covardia intelectual, uma domesticação do pensamento, quando ela colocou o seguinte: numa cidade vai explodir uma bomba, quem você salva? O prefeito? O padre? O pastor? O aristocrata? Sócrates? Platão? Quem você salva? Ou homossexual? E aí para adolescente. Então ali não era uma indução, ou melhor, não era uma dialética platônica, era uma maêutica socrática, ou seja, a ideia é a criança dizer, eu salvo o homossexual, porque se ele não fala isso, ele é preconceituoso. Então isso é uma forma de impor o preconceito, e isso vai contra, padre, a LDB, Lei de Diretriz de Base de Educação, que defende escolarização e educação partilhada, escolarização, português, matemática, física e química. Então, a criança não vai para lá para ser domesticada. E é isso também que eu, não só como pastor, mas como um ser humano, como educador, isso também me indigna. Então, por isso que eu digo que os senhores precisam realmente estar na política. Porque tem que ter gente de coragem, tem que ter gente que, movido por Deus, para realmente combater guerras que muitos não estão combatendo. Então, eu quero parabenizar o Padre Kelmo por essa proposta, iniciativa. Eu quero dizer que eu não conhecia pessoalmente, já gostava, agora já estou amando. Pastor do Rio, nós vamos a um breve comercial, já volto. Eu sou o pastor do Bezerra, esse é o programa que é diz. Já volto com o Padre Kelmo e também com o pastor César Santana. Não sai daí não, já volto. O que é diz muito especial de hoje, recebendo aqui uma figura emblemática no nosso país, popularizou-se por demais a figura do Padre Kelmo, ele que é o criador aí do Foro Brasil, é o presidente do Foro Latino-Americano, e tem falado aqui muitas coisas interessantes, e também o pastor do Rio, pastor César Santana. Padre Kelmo, uma pergunta que eu não fiz, e de forma rápida, bem um bate-bola, bem rápido, para os dois aqui. Primeiro, foi ordenado quando, onde, que designação da Igreja Católica você pertence? Eu fui ordenado no dia 2 de agosto de 2015. Onde? Às 9h30 da manhã. Em São Paulo, numa igrejinha próxima a uma favela chamada Favela da Pedreira. Infelizmente essa igrejinha não existe mais. A minha triste lembrança, o bispo da época foi assediado por esse mundo empresarial e vendeu o terreno. E o terreno era enorme, construíram agora supermercados e prédios. Ele vendeu, infelizmente,
destruíram a igreja. Mas tem fotos e vídeos e tudo isso, é a única lembrança que eu vou ter do espaço onde eu fui ordenado. Foi 2 de agosto de 2015, 9h30 da manhã. Quantos anos o senhor em tinha? São Paulo. Eu já estava velho. Eu fui ordenado velho. Para os padrões de ordenado velho, 37 anos. Porque um padre se ordena com 25, 27, 28. Né? Eu fui ordenado com 23 anos. Eu fui ordenado velho por quê? Eu explico o porquê. Porque eu fui conhecer 2 igrejas. Eu sempre fui romano, católico romano, e nasci e cresci na Igreja Católica Romana até os meus 23 anos, quando eu já estava num seminário romano. Eu cheguei no seminário com 21, os Legionários de Cristo em São Paulo. Mas dentro do próprio seminário romano, um professor me fez descobrir as igrejas ortodoxas, porque ele dava aula e falava muito de ortodoxia, das igrejas orientais, das igrejas suiures, e aí eu, interessado naquilo, ele me ajudou a conhecer os bispos da igreja ortodoxa. Então, quando eu conheço, eu peço, depois de um ano, eu peço para me desligar da igreja romana. A gente usa a palavra desencardinar. Eu pedi para me desencardinar da igreja romana e me encardinar na igreja ortodoxa. E aí a minha primeira experiência foi na igreja melquita, que é uma igreja ainda ligada a Roma, mas é ortodoxa na sua prática litúrgica, tem uma hierarquia própria, um patriarca e tal. Depois disso, ali eu passo 8 anos para conhecer, para rezar, para entender, para estudar. E aí eu fico 8 anos, eu já estava com 32. Já tinha concluído o seminário? O romano, a metade, e aí vou para o seminário ortodoxo. E aí fico 8 anos lá. Caramba. Então, somando foram 11. E aí, já estava ficando velho, os cabelos começaram a cair, ficar branco. Quando um padre, um monsenhor da época, um arquimandrita, me chama e diz: olha, você chegou aqui bem rapazinho, você já está ficando velho. É preciso pedir ao bispo para te ordenar já. Já está pronto. E aí o bispo me coloca ainda em provas. E me colocou em provas porque eu tinha uma ideia de fundar uma comunidade missionária. E ele disse: não, eu vou te observar nesse aspecto da comunidade missionária mais uns 3, 4 anos. E aí foi. Quando fui me ordenar, eu já estava com 37. Mas para mim foi bom, porque eu vivi coisas que normalmente um seminarista não vive. Você vai, fica 6, 7, 8 anos no seminário, é ordenado. Eu fiquei quase 12 de 2 igrejas, a romana e a ortodoxa. E ainda vivi uma experiência missionária de 3 anos. E de São Paulo vai para onde? A de São Paulo, a primeira experiência fora de São Paulo é Rio, aqui, em Cachoeira de Macacu. Conheço. Eu fui para Cachoeira de Macacu. De Cachoeira de Macacu, eu vou para uma cidade do Nordeste, chamada Serrolândia. E ali eu fico numa comunidade por mais ou menos quase um ano. Saio dali porque descubro o êxodo venezuelano. E aí, quando eu descubro o êxodo venezuelano, a saída dos venezuelanos para Roraima, eu entro em contato com algumas pessoas que me dizem: não, a gente financia você ir. Eu fui ver com os meus olhos, que eu não acreditei que era possível aquilo. Então eu fui até a Venezuela, fui à fronteira, estive em contato com as pessoas que estavam sofrendo as dores do socialismo na Venezuela, e passo a trabalhar com venezuelanos a partir daquele ano, 2017. E passo a trabalhar com venezuelanos ali, e aí mudo, saio de Serrolândia e vou para a Bahia, e da Bahia vou para o Ceará, e do Ceará volto para São Paulo novamente, onde estou até hoje. Caramba, interessante. O senhor teve em outros países? Eu estive no Equador, aí já pelo trabalho do Foro do Brasil. Eu conheci Monsenhor Vicente na reunião do sino da nossa igreja, que é espalhada na América Latina, e uma vez por ano se junta todo mundo. E na reunião do sino eu encontro lá o Monsenhor Vicente, do Equador, e a gente ficou muito amigos, né? Porque pensamos igual em muita coisa. E depois ele me convidou: vamos levar o Foro do Brasil para o Equador? E aí eu fui até o Equador, passei com ele uma semana, e plantamos a semente, brotou, nasceu, está crescendo. Tem um grupo no Equador cuidando dessa plantinha, que cresce ali. Fundamos no Peru, em Lima. Tem um grupo de padres também que estão cuidando desse movimento lá no Foro do Brasil. E agora estamos indo para a Argentina e para a Colômbia. No final do ano, tem um grupo já preparando Itália, Portugal, Suíça
e Espanha, para levar o Foro do Brasil para esses lugares. Porque a ideia é juntar os cristãos, independente do idioma, da nacionalidade, mas o amor nos une, Cristo nos une. Então, juntar os cristãos para a gente defender o cristianismo de verdade, com pautas claras, né? Preparando comissões, e comissões que vão atuar na base dos municípios, as próprias comissões que vão ajudar os próprios vereadores a fiscalizar o executivo, e o próprio Foro do Brasil vai fiscalizar os próprios vereadores, com o povo no poder, o povo assumindo estas comissões, fiscalizando e ajudando o vereador a cumprir o seu papel de servidor político, e não aquele homem que entra para fazer carreirismo e se servir da política e enriquecer. Fazendo do país, do estado, da cidade um feudo. O que eu percebo é que Deus move a história movendo os homens. Né? Então, se eu vou para a época do renascentismo, eu vejo Deus movendo o mundo em 5 áreas: na política, na economia, na ciência, na religião, em todas as áreas. No momento, vocês podem falar com o pastor César, vocês podem falar comigo nas nossas redes sociais. Existe também o Foro do Brasil Oficial, que é uma página do Instagram. Vocês podem também se inscrever e seguir ali. Então fala a página de novo? Foro do Brasil Oficial. Ok, no Instagram. Ih, vai bombar hoje, hein? Olha só, quero dar uma notícia para os senhores. Finalzinho do programa, acabou. As considerações finais dos senhores. E aí eu preciso ter essas considerações finais e agradecer muito a presença do pastor do Rio, pastor Zé Santana, padre Kelmo. Espero que o padre gostou? Está à vontade. Eu quero voltar. Falou que quer comer alguma coisa também, né? Todo padre pastor gosta de comer? Né? Meu Deus, quem come mais, né? Ele falou que é o padre. Não, o padre come. Não, o padre come. Mas vamos lá. Nesse finalzinho do programa, a gente falou de tantos assuntos. É claro que não deu para falar tudo, é apenas um programa. Mas você pode seguir o Foro Brasil no Instagram, tenho certeza, acompanhar o padre Kelmo nas suas redes sociais, querido pastor do Rio, e você vai ser muito abençoado. Bom, começando com o senhor, pastor César Santana. Há alguns anos já eu tenho estado no rádio, na TV, falando, discutindo, debatendo, nas redes sociais, enfim. E me faz lembrar muito de um grande, saudoso amigo que esteve comigo por muitas vezes, reverendo Paulo César Lima. Que se estivesse aqui agora, ele ia dar um beijo na face do padre afeiçoado, porque era um homem assembleiano, mas de uma cultura elevadíssima, né? E ele escreveu um livro, e pena que ele partiu dessa terra, que todo cristão precisa saber para não ser um alienado. Então, um livraço, só que o dele é 400 páginas, padre. E ele foi embora dessa terra. Uma pergunta, uma fala para o senhor e as suas considerações. O que fazer para que as pessoas entendam que vale a pena viver e sobre o que o senhor diz vale a pena lutar? Vale a pena nós lutarmos pela nossa família. Vale a pena nós lutarmos pela nossa liberdade. Vale a pena nós lutarmos pelo amor de Deus na nossa vida. A gente ter uma vida íntegra nessa sociedade e deixar bons exemplos. E o exemplo que nós mais temos deixado, eu e o padre, é que a gente não parta para a intolerância religiosa. A gente respeite as pessoas. Que o amor de Deus esteja acima de todas as coisas. E esse foi desligado da Convenção Batista Brasileira, que não é muito comum. Ele é de São Paulo. E ele diz o seguinte, que a Bíblia tinha que ser atualizada. E agora, um vídeo recente dele, dizendo que ela tem que ser atualizada mesmo, porque ele quer, o liberalismo teológico, dizer que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E o senhor é um padre que tem um compromisso com as Escrituras e tem defendido isso. Como que essa praga dessa ideologia tem atingido até a mente de homens que outrora eram defensores de uma fé bíblica genuína? Padre, o nosso Cristo não mudou o discurso. João 6,63, ele disse: a carne para nada mais aproveita, mas a palavra que vos tenho dito são espírito e vida. E aí o texto vai dizer que muitos foram embora. E ele perguntou para os 12, e vocês, vão embora também? Porque não gostaram da palavra dele, mas ele mudou o discurso. Por que, padre, que muitos estão mudando o discurso? O que o senhor pensa? Olha, quem é a nossa fonte de inspiração, de modelo, de seguimento, a não ser Jesus Cristo? Eu ouvia isso no seminário,
que a igreja ela não pode se adaptar ao modismo, às modas que acontecem de século em século, de década em década. A igreja não tem que se adaptar ao mundo, é o contrário. Né? A igreja ela precisa apresentar o Cristo ao mundo para que o mundo vá se adaptando à forma como o Cristo nos quer que vivamos na sociedade. Então, está sendo uma inversão de segmento, uma inversão de valores totais da sociedade. O senhor continuou, o senhor tem um combate à islamização do mundo, não é isso? Sim. Eu vi lá na tua frase. Claro. Então, e essa é a questão, por que o cristianismo pós-moderno vem de uma situação de eixo para um totalmente fora do eixo, uma libertinagem? O islamismo, eles são extremistas, cada vez mais extremistas. A religião do amor é a nossa religião. O cristianismo é a religião do amor. Deus mesmo já disse, Deus é amor. Né? E existe prova mais real, concreta, histórica, do próprio Deus se entregar na cruz por todos nós, né? Para nos redimir. Então, Jesus nos ensina, e é aí que nós, no fundo do Brasil, dizemos, o cristocentrismo político precisa acontecer na vida de todo aquele que quer ser um homem a serviço da sociedade, ocupando o espaço de poder na política. Por quê? Porque a sua inspiração, as suas referências, as suas ideias precisam sair dali, da fonte que é o Cristo. Como ele faria, como ele pensaria, como ele agiria em tal situação, e as canetadas que o político vai dar, que vai mexer com a estrutura da sociedade e mudar a vida das pessoas, elas precisam desta base, deste embasamento cristocêntrico, porque é uma responsabilidade com a vida do outro. Então você que é político, que vai ter esse poder da caneta para mexer com a estrutura da vida de alguém, você precisa ter essa sua vida envolvida no Cristo, para que você tenha fonte e tenha da onde tirar as ideias e as inspirações para o seu mandato, para as suas ações. E que as suas ações elas sejam reveladas como ações de inclusão, como ações de amor e de serviço ao outro, mas baseado em alguém. Quem é esse alguém? É Gramsci? É Lenin? É Stalin? É Hitler? É Mussolini? Não, não pode ser. Porque todos esses morreram. Todos esses erraram feio, deixaram marcas e cânceres na sociedade que está corroendo até hoje. Então, nós já sabemos que essas ideologias não servem para nada. São lixo. Devem ser jogadas na lata do lixo e dar a descarga, ou jogar gasolina e queimar. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele foi ontem, hoje e sempre será o mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos unidos hoje aqui neste enfrentamento ideológico justamente por causa dele. E é por ele que fazemos o que fazemos. Porque nós queremos que o povo brasileiro não seja um povo manipulado, escravizado, como estamos vendo Cuba há 60 anos debaixo do cabresto socialista. A Venezuela, 2.000 homens foram presos esses dias por Maduro, um maluco, um sanguinário genocida, que deveria ser preso imediatamente. Então nós precisamos alertar o povo, essa é a minha mensagem. Nós precisamos alertar o povo que a fonte é Jesus. Amém. Não se desligue do Cristo. Não se afaste do Cristo. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ter que abraçar alguém. Porque não existe espaço vazio de poder. Ou você está com Cristo, ou você está com Satanás. Ou você está no cristianismo, ou você está no socialismo. Então, nós precisamos fazer a escolha. E faça a escolha certa. Você já viu que o socialismo e o comunismo matou e mata, mente, rouba, assalta, destrói. Tudo que bota a mão estraga. O governo socialista só destrói. Nós já sabemos os frutos. É fácil e simples. Escolha o cristianismo. Escolha Jesus Cristo. E aí as nações e o povo, nós seremos prósperos. O cristianismo é sim a fonte da vida. O cristianismo é sim a segurança que todos nós queremos. Socialismo e comunismo, a Venezuela está dizendo o que é. Então a gente não precisa mais desenhar. Está tudo aí na palma da mão. Quando tiver dúvida, pegue seu Google e pesquise sobre comunismo, sobre os frutos disso no mundo. Veja a fome na Ucrânia, Holodomor. Mataram milhões de munição. Comunistas fizeram isso. Socialistas fizeram isso. Jesus não ensina nada disso. Jesus nos ensina a partilhar. A dar até o que eu tenho. Se você tem duas, entregue.
os socialistas não fazem isso. Então nós temos o caminho claro. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. E é por isso que nós estamos aqui no Foro do Brasil defendendo o cristianismo, essas pautas todas de valores e princípios. Deus, pátria, família, vida e liberdade. Deus abençoe o Rio de Janeiro, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América Latina. Então vamos aplaudir aí, gente. Esse foi o Padre Kelmo. E agora ele soltou a bomba, né? Obrigado, gente. Foi o programa que a Bíblia diz de hoje, muito especial com o Padre Kelmo, pastor do Rio, César Santana. E você pode curtir esse e outros programas aqui na Display, a rede para o bem. Obrigado. Acompanhe o Padre Kelmo onde, Padre? Minhas redes sociais. Vocês podem me seguir e eu estou lá, hein? 2 horas por dia, respondendo as mensagens, acompanhando tudo que vocês falam comigo. @PE_Kelmo, meu Instagram. Foro do Brasil é Foro do Brasil Oficial. Ok. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês. Foi o programa O que a Bíblia diz. Sou o pastor Ailton Bezerra. Tchau.